O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para que me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho de hoje nos apresenta um abismo. Do outro lado está um inferno, e do outro lado está Deus, seus anjos, esse lugar maravilhoso que é o céu, esse lugar onde não existe dor, não existe sofrimento, só existe alegria, estar com Deus, o céu. Mas há uma distância, um abismo entre Deus e o inferno. Esse Evangelho parece justamente querer nos indicar que durante a nossa vida nós escolhemos o nosso lugar eterno, seja ao lado de Deus, esse louvor no céu, seja então no inferno, nesse lugar de tormento, neste lugar descrito por este Evangelho de hoje, todo este sofrimento descrito aqui por este homem rico. Meus queridos, o Evangelho fala de um abismo. Portanto, me parece que o Evangelho nos questiona sobre nossas ações. Onde eu estou errando na minha vida? Onde eu devo consertar, melhorar, converter para realmente ir para o céu? O Evangelho nos alerta justamente com esta tentação que nos é apresentada neste Evangelho. Esta tentação de alimentar somente a nós mesmos. Este homem rico cuidava apenas de si mesmo, suas próprias vestes, o seu alimento, preocupado apenas consigo. Ele devora
a sua vida consigo mesmo, seu corpo, com seu bem-estar. Então, guardando todas as coisas para si, estamos expostos justamente a poder olhar este homem rico como aquela pessoa que só olha para si. Talvez em nosso mundo hoje tão consumista, nós poderíamos dizer que é justamente aquela pessoa que só pensa em si primeiro. Ela quer as coisas para si. E esse olhar apenas para si mesmo. Não importa passar por cima da outra pessoa, não importa machucar a outra pessoa, mas só pensa em si mesmo. Este é o contrário, portanto, de nosso Senhor, pois nosso Senhor se entregou para a morte de cruz, justamente para nossa salvação. Nosso Senhor não precisava ter feito isto, mas Ele fez. E ao fazer isto, Ele vence esta tentação de pensar em si mesmo, de olhar apenas para si. Isto significa este abismo que existe entre aqueles que só pensam em si mesmos ou aqueles outros que têm este olhar para outra pessoa, se colocam a serviço, que consegue fazer esse olhar para a vida e a vida do outro, e não apenas a sua. Então, meus queridos, vencer esse abismo é que esse evangelho nos ajuda. Este homem rico que nós olhamos neste evangelho ao contrário deste outro, que é este pobrezinho que está ali, Lázaro, que tem uma outra perspectiva, totalmente diferente deste homem rico. Vencer esse abismo. Esses dias, estava em Anápolis agora, esses 3 últimos dias, sexta, sábado e domingo, para um encontro, nós chamamos de congresso, um congresso de evangelização e missão, do qual eu coordeno na nossa província. E pela primeira vez nós conseguimos reunir lá nesses 3 dias vários representantes das diversas frentes de evangelização da nossa província. Vencemos um grande abismo, pois muitas vezes nós trabalhávamos dedicadamente à evangelização, mas cada um com as suas coisas. O pessoal da rádio, nós temos 3 emissoras de rádio em outras cidades. O pessoal das escolas, como nós temos aqui a nossa escola Santo Antônio, temos mais outras 2 em outras cidades. E o pessoal da Jufra, da UFS, o pessoal do meu comissariado, da Terra Santa, que faz as peregrinações à Terra Santa, que também é evangelização. Também as novas frentes, social, projeto social que temos em outra cidade. Também tem a Santa Casa, também lá em Anápolis, um outro projeto também de evangelização pastoral. Finalmente, conseguimos colocar todos na mesma sala para conversar, para dialogar. O que mais foi falado durante esses 3 dias foi justamente isto: vencer este abismo. Esse abismo que muitas vezes não nos deixa aproximar da outra pessoa, que não nos deixa olhar as coisas boas que o outro faz. E, portanto, nós achamos que só nós fazemos, que só nós conseguimos evangelizar. No caso, estamos refletindo sobre a evangelização. Mas às vezes nós olhamos para nós pensando que só nós fazemos as coisas, que as outras pessoas não fazem. Então, vencer esse abismo, colocar em comum. Primeira coisa é justamente esta comunhão. Depois, o diálogo, ter esta abertura para conversar, para escutar o outro,
Hoje temos muita dificuldade em escutar a outra pessoa, em escutar, seja seus sofrimentos, seja suas alegrias. Temos muita dificuldade nisto, isso em todos os âmbitos da nossa vida. Então, meus queridos, me parece que o Evangelho de hoje nos ajuda a vencer esses abismos. Esses abismos que às vezes vão separando cada vez mais os pais dos filhos, os irmãos, separando os parentes, separando os amigos, porque cada vez mais pensamos em nós mesmos. Já não tem tempo mais para uma visita, não tem tempo mais para ir lá, conversar, passar um tempo, ficar junto, ou seja, estamos só pensando em nós mesmos. E as outras pessoas façam seus esforços para estar comigo. Eu não posso esforçar-me para estar lá. Eu não posso vencer esse abismo. Então, este Evangelho nos ajuda nisto. É interessante, porque este homem rico, e aqui a dificuldade não é por causa da sua riqueza em si, mas é porque ele só pensa em si. As suas festas, suas roupas, pensando em si mesmo. Então, este homem rico, ele não tem nome. Isso já é uma grande dificuldade, porque quando você não tem um nome, como você pode ser chamado? Esta é a dificuldade deste homem rico. Ele vive neste isolamento, por isso está sempre sozinho. E este Evangelho, Nosso Senhor não lhe dá um nome. Ao contrário, o nome é dado para o pobre, Lázaro. Ou seja, este homem é o oposto, é o oposto deste homem rico, porque aqui Nosso Senhor está dizendo que este homem rico, ele é rico porque ele nunca deu, ele nunca fez algo para o outro, e portanto ele juntou as coisas para si. Esta é que Nosso Senhor quer dizer aqui, que ele nunca ofereceu nada das suas coisas para o outro, não partilhou, foi guardando para si. E por isso Nosso Senhor dá este nome de rico. Se vestia com essas roupas luxuosas, com esses banquetes todos tão luxuosos, tão finos, tão elegantes. Então esse vestir-se e esse comer são necessidades nossas, realmente são nossas coisas humanas. Temos necessidade de comer, evidentemente. Temos necessidade de vestir, claramente. Então, realmente essa é uma das nossas dificuldades. Agora, o que este homem estava preocupado era com o visual. Roupas finas, elegantes, Por isso está preocupado com o visual, com a opinião das outras pessoas. Isto significa que ele dava muita preocupação para o julgamento das outras pessoas. Por isso, gastava tudo com estas coisas periféricas. Essas roupas tão elegantes, banquetes tão luxuosos. Ou seja, uma máscara, portanto, uma máscara para agradar o outro. Então, este homem rico, a gente não consegue ver realmente a sua pessoa, a sua personalidade verdadeira. Ele coloca esta máscara e assim, por isso não tem nome. Nosso Senhor não lhe dá um nome, porque ele não se mostra claramente, ele não mostra a sua verdadeira face. Agora, nós temos este outro, que é Lázaro, tem um nome, portanto, está sempre ali e quer comer algo, Por isto ele quer aquilo que está sobrando das outras pessoas, É exatamente o contrário deste homem rico. Mas é a imagem de Nosso Senhor, pois Nosso Senhor, ele se despoja quando está lá, quando ele se entrega para a morte, ele se despoja, portanto, das suas roupas. É o contrário deste homem rico, que veste com roupas tão finas e elegantes. Nosso Senhor se despoja,
E nosso Senhor não dá um banquete luxuoso na última ceia. Nosso Senhor oferece o seu corpo, seu sangue. Ou seja, Ele oferece a si mesmo. Não é a festividade ali daquele banquete da última ceia, mas é o seu corpo que é entregue, o sangue que é entregue para o fortalecimento daquela comunidade. Então, realmente, este homem Lázaro é esta imagem de nosso Senhor, uma imagem tão bonita do Senhor, este Senhor que se oferece. Lázaro queria ali se alimentar, sua fome o impele a não deixar de desejar. Então, o que nós percebemos é que Lázaro está aberto para a vida. E de fato é interessante, pois nosso Senhor lhe dá um nome, Lázaro, e ele não está sozinho, porque ele não está cheio. Ele precisa das pessoas, ele está ali para recolher as migalhas, um pedacinho do tempo de uma pessoa, o pedacinho de uma mensagem que alguém manda, né? Vamos usar a linguagem de hoje, de repente uma mensagem, quando a gente está triste, uma mensagem de alguém nos enriquece tanto, enche nosso coração, nos anima. Quantas pessoas nos falam isto às vezes, e é tão fácil enviar algo para outra pessoa, né? Você sabe que a pessoa está sofrendo, qualquer motivo, então manda uma mensagem, faz uma ligação, ajuda a pessoa a enfrentar aquela dificuldade. Lázaro está com estas migalhinhas, ou seja, com este homem rico, né, não tem tempo para nada, não está sempre pensando em si. Com aquilo que sobra, Lázaro acha bom, é feliz com aquilo. E por isso esta grande diferença entre os dois, um abismo realmente entre os dois. Meus queridos irmãos e irmãs, parece que hoje nós devemos pensar como podemos enfrentar nossa vida, nosso dia, onde eu estou, o que eu estou fazendo de errado, o que eu devo mudar, se converter, ou seja, ultrapassar esse abismo. Que abismo você deve vencer na sua vida? Muitas pessoas estão fazendo esta quaresma de São Miguel. Que bom. Quaresma que o nosso seráfico pai São Francisco fez e incentivou muitas pessoas a fazerem. Ultimamente tem dado maior valor nisto. Muitas pessoas estão fazendo esta quaresma de São Miguel. Agora, me parece que esta quaresma nos ajuda a enfrentar esse abismo, a ultrapassar o abismo. Não é apenas para si mesmo, mas é para nos aproximar do outro. Justamente é para termos tempo para outra pessoa, para nos aproximar, para escutar, para perdoar, para dialogar, para vencer esses abismos. Então, ao acordar na madrugada para rezar a quaresma de São Miguel, para vencer esse abismo. Não para criar outros abismos, para vencer os abismos que já existem. Portanto, devemos ultrapassar, vencer. Meus queridos, construamos o céu. Não construamos o inferno, como fez este homem rico. Construamos o céu. Construamos com nossa própria vida aquilo que vai nos levar para o reino de Deus. Ou seja, aquilo que nos aproxima de Deus. Sejamos então Lázaros, sejamos então pessoas que vencem abismos, que ultrapassam esses abismos, que não pensam em si mesmos, mas antes pensam nos outros, e conseguem no seu tempo, um tempo para o outro, e conseguem nos seus bens um recurso para ajudar o outro, e conseguem com os seus bens ajudar o outro, uma economia diferente, uma economia não de acúmulo, mas uma economia realmente que vai se aproximar do outro, para ajudar o outro. Pensar um pouco sobre isto hoje, fazemos um bom encontro com este Senhor, é alimento para
Paz e bem. Creio em Deus